Tora, Tora, Tora. Três palavras que mudaram o curso da história e abalaram Hollywood profundamente. Este épico de 1970 sobre o ataque a Pearl Harbor deveria ser o filme de guerra mais espetacular já feito. E nos bastidores, o caos foi quase tão explosivo quanto a própria batalha. De um diretor lendário demitido na véspera de Natal a dublês literalmente correndo por suas vidas no set de filmagem. Este filme esconde segredos que a maioria dos fãs nunca ouviu falar. Hoje, vamos revelar 20 fatos surpreendentes e uma revelação bônus que mudará para sempre a sua visão sobre este clássico. O título é um código secreto dentro de outro código. A maioria das pessoas presume que Tora simplesmente significa tigre em japonês, e tecnicamente, significa mesmo, mas o verdadeiro significado é muito mais profundo. Tora era, na verdade, uma abreviação da frase Totsugeki Raijiki, que se traduz como ataque relâmpago. Era a palavra código transmitida pelo piloto japonês líder, o comandante Mitsuo Fuchida, para sinalizar que o ataque surpresa a Pearl Harbor havia sido totalmente bem-sucedido. Assim, o título do filme é literalmente um sinal militar confirmando que o inimigo jamais o viu chegar. Os cineastas o escolheram deliberadamente, não apenas como título, mas como uma declaração sobre a natureza de toda a tragédia. 3 sílabas, 3 repetições, um significado devastador. Akira Kurosawa foi demitido na véspera de Natal. Eis uma das histórias de bastidores mais dramáticas de Hollywood. O lendário Akira Kurosawa, o gênio por trás de Rashomon e os 7 Samurais, foi contratado inicialmente para dirigir as sequências japonesas. Ele passou mais de 2 anos desenvolvendo o roteiro e trabalhando na pré-produção, mas quando as filmagens finalmente começaram, tudo desmoronou. Kurosawa durou apenas cerca de 3 semanas de filmagens antes de ser demitido pela 20th Century Fox. Em 24 de dezembro de 1968, véspera de Natal, o estúdio alegou seu comportamento errático, atrasos no cronograma e crescentes tensões com os produtores americanos. Kurosawa ficou arrasado. Mais tarde, ele fez seu próximo filme, Dodecaedro, especificamente para provar, em suas próprias palavras, que não era louco. Continua sendo um dos mais dolorosos do cinema. O custo das filmagens foi maior do que o do ataque real. Pode parecer inacreditável, mas é verdade. Os produtores gastaram aproximadamente 25 milhões de dólares para recriar o ataque a Pearl Harbor, em valores de 1970. Ajustando pela inflação, isso equivale a mais de 150 milhões de dólares hoje. Historiadores observaram que esse valor, na verdade, superou o que a Marinha Imperial Japonesa gastou para lançar o ataque real em 1941. O orçamento fez dele o segundo filme mais caro já produzido na época, perdendo apenas para Cleópatra. Cada centavo foi investido em réplicas de navios em tamanho real, aeronaves antigas, miniaturas gigantescas e efeitos pirotécnicos de verdade. Os produtores não queriam que nenhum fotograma parecesse falso. Um porta-aviões de verdade se tornou cenário de filme. Para filmar as sequências de lançamento do porta-aviões japonês, a produção não usou maquetes ou pinturas em tela. Eles usaram um porta-aviões de verdade, o USS Yorktown. Este porta-aviões da classe Essex havia sido comissionado em 1943 e estava programado para ser desativado em 1970, pois o radar a bordo do USS Yorktown detectou o ataque japonês iminente. Assim, a Marinha a disponibilizou para os cineastas. O Yorktown tornou-se um cenário de filme de 36 mil toneladas, navegando pelo Pacífico com seu convés repintado com as insígnias de um porta-aviões japonês. Aeronaves de treinamento americanas e canadenses da época da Segunda Guerra Mundial, modificadas para se assemelharem aos caças japoneses Zero, Kate e Val, decolaram de seu convés. Permanece como uma das decisões práticas mais audaciosas da história do cinema em Hollywood. Antes de ser demitido, o perfeccionismo de Kurosawa atingiu níveis que deixaram os produtores americanos perplexos. Ele insistia que todos os membros da equipe usassem jaquetas especiais e bonés da Marinha. Mas não foi só isso. Ele exigiu que os atores que interpretavam oficiais da Marinha japonesa fossem tratados como se tivessem patentes militares reais. Tapetes vermelhos foram estendidos para eles. Fanfarras musicais foram tocadas quando eles chegaram ao set de filmagem. Todos os membros da equipe receberam ordens para saudá-los.
Além disso, Kurosawa escalou os chefes de várias grandes corporações japonesas para pequenos papéis, supostamente na esperança de que eles financiassem seu próximo filme. Os americanos ficaram perplexos com tudo aquilo, e esse foi apenas o começo dos problemas. Toshiro Mifune se afastou do projeto após a demissão. O grande Toshiro Mifune, o colaborador mais icônico de Kurosawa e uma das maiores estrelas do Japão, estava escalado para interpretar o almirante Isoroku Yamamoto, o mentor do ataque a Pearl Harbor. Teria sido uma atuação memorável, mas quando Kurosawa foi demitido da produção, Mifune se retirou em solidariedade. Ele também criticou publicamente Kurosawa por escalar não atores para papéis importantes, o que havia sido uma grande fonte de atrito com o estúdio. As consequências foram permanentes. Mifune e Kurosawa, que haviam feito 16 filmes juntos, nunca mais trabalharam juntos. A produção conturbada de um filme pôs fim a uma das maiores parcerias criativas do cinema. As miniaturas de 12 metros. Quando a equipe de efeitos especiais falou sobre construir miniaturas para o ataque a Pearl Harbor, a palavra era enganosa. Eram modelos enormes. 19 navios japoneses e 10 navios americanos foram construídos, com as embarcações americanas tendo em média cerca de 12 metros de comprimento. Os navios americanos foram construídos em uma escala maior justamente porque precisavam ser explodidos. E modelos maiores faziam com que as explosões parecessem mais convincentes diante das câmeras. As sequências em miniatura foram filmadas ao longo de 40 dias no tanque Searson da Fox, em seu rancho em Malibu. As explosões foram capturadas usando câmeras de alta velocidade, com taxas de quadros até 15 vezes maiores que o normal, criando aquela destruição dramática em câmera lenta. Os efeitos visuais custaram $1.250.000. Um dublê quase morreu em frente às câmeras, e isso está no filme. Agora, aqui é onde as coisas ficam realmente assustadoras. E por falar em momentos assustadores, espere até ouvir a curiosidade no final. Durante as filmagens do ataque a Wheeler Field, um P-40 Warhawk, controlado por rádio, carregado com gasolina e explosivos, deveria explodir logo após decolar da pista. Em vez disso, uma hélice quebrada fez o avião girar descontroladamente em direção a um hangar repleto de dublês. Os homens correram para salvar suas vidas. O dublê Joe Finnegan escapou da morte por pouco. Os destroços em chamas caíram exatamente sobre o local onde ele estava momentos antes. A filmagem foi mantida na versão final do filme. É um dos momentos de terror mais autênticos já capturados em um set de filmagem. Se você está gostando dessas histórias, faça-nos um favor e clique no botão Gostei. Deixe um comentário abaixo e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais análises aprofundadas como esta. Um piloto morreu durante as filmagens. Os perigos da produção não se limitaram a situações de quase morte. Em 13 de janeiro de 1969, o piloto acrobático Guy Thomas Strong morreu quando seu avião caiu durante as filmagens em Oakane Field, na ilha de Oahu. Strong, um ex-piloto da Marinha de 35 anos, pilotava um avião de treinamento americano BT-13, modificado para se parecer com um bombardeiro japonês Valdivia. Ele voava em formação com outro piloto quando seu avião repentinamente mergulhou de nariz no chão e explodiu em chamas. Sua morte foi um golpe devastador para toda a produção e um lembrete impactante de que a busca pelo realismo traz consequências reais. Outros 6 militares ficaram feridos durante as filmagens das sequências do ataque. A banda que não parava de tocar. Uma das cenas mais emocionantes do filme mostra uma banda militar continuando a tocar o hino nacional americano, mesmo enquanto aviões japoneses metralhavam o aeródromo ao redor. Isso não foi licença poética, foi baseado em um protocolo militar real. Segundo as normas, uma vez iniciado o hino nacional, ele deve ser tocado até o fim, independentemente das circunstâncias. Os músicos na cena mantêm-se firmes enquanto explosões ocorrem nas proximidades, sem errar uma nota sequer. Para muitos espectadores, tornou-se um dos momentos mais inesquecíveis e patrióticos de todo o filme. Um pequeno ato de desafio capturado em meio à devastação. Nenhuma grande estrela foi permitida, com uma única exceção. O produtor Elmer Williams fez uma escolha deliberada de evitar escalar grandes estrelas de Hollywood. Ele acreditava que rostos reconhecíveis desviariam a atenção da história e transformariam o filme em uma vitrine de personalidades, em vez de um docudrama. O elenco contava com atores de personagens marcantes como Martin Balsam, Jason Robards, Joseph Cotton e E.G. Marshall, nomes respeitados, mas não estrelas de bilheteria.
A única exceção era Neville Brand, que interpretava o Tenente Kaminsky. Brand não era apenas um ator. Ele também foi um dos veteranos de combate mais condecorados da história militar dos EUA. Sua experiência real em campo de batalha adicionou uma inegável camada de autenticidade à sua atuação. 2 filmes disfarçados de um. O que o público viu na tela não era realmente um único filme. Eram 2 produções separadas editadas juntas. As sequências americanas foram dirigidas por Richard Fleischer nos Estados Unidos. As sequências japonesas foram dirigidas por Toshio Masuda e Kinji Fukasaku no Japão. As 2 metades foram então intercaladas de forma impecável para criar o que parecia ser uma narrativa única e coerente. Os diretores japoneses, acostumados a trabalhar com uma quantidade limitada de película, inicialmente filmaram em fragmentos curtos em vez de plano-sequência com tomadas adicionais. Fleischer teve que orientá-los para que fornecessem mais imagens para os editores. Foi uma experiência cinematográfica sem precedentes naquela escala. 7 de dezembro era 8 de dezembro. Eis um detalhe sutil que a maioria do público ocidental nunca percebeu. Ao longo das sequências japonesas, quando os personagens discutem a data do ataque, eles dizem, na verdade, 8 de dezembro. E isso é historicamente preciso porque o Japão fica do outro lado da linha internacional de mudança de data em relação ao Havaí. O ataque ocorreu em 8 de dezembro, no horário japonês. Os cineastas mantiveram esse detalhe no diálogo japonês para garantir a autenticidade, mas as legendas em inglês traduziram como 7 de dezembro para evitar confusão com o público americano. É uma escolha pequena, quase imperceptível, mas reflete o compromisso obsessivo do filme em apresentar ambas as perspectivas com exatidão. O erro da Cruz Branca. Apesar da busca incessante do filme pela precisão, um erro visível passou despercebido. Em diversas cenas que mostram esquadrões de ataque japoneses sobrevoando as montanhas de Oahu, uma grande cruz branca é claramente visível na encosta da montanha abaixo. Qual o problema? Aquela cruz só foi colocada lá depois do ataque a Pearl Harbor. Ela foi erguida como um memorial às vítimas. Assim, em um filme elogiado por historiadores por sua extraordinária atenção aos detalhes, um marco histórico anacrônico permanece discretamente ao fundo de algumas das sequências aéreas mais dramáticas. Os fãs do filme já o identificaram há décadas e tornou-se uma espécie de piada interna entre os entusiastas da aviação. As filmagens de Kurosawa quase desapareceram completamente. De todo o tempo, dinheiro e energia criativa que Akira Kurosawa dedicou a este projeto ao longo de 2 anos, menos de 1 minuto das filmagens que ele fez aparece no filme final. Apenas alguns breves segundos sobreviveram à edição. Richard Fleischer descreveu posteriormente essa cena de Kurosawa como a pior do filme, um comentário amplamente interpretado como uma alfinetada mesquinha ao diretor falecido. Mas fotografias comprovam que Kurosawa estava profundamente envolvido no design de produção, inspecionando frequentemente os enormes cenários de navios de guerra em tamanho real. Seu diretor de arte, Tsukasa Kondo, ficou tão orgulhoso do cenário de Nagato que havia construído que levou o leme do navio para casa e o transformou em uma mesa de centro. Tornou-se o Pearl Harbor americano. Eis um fato que demonstra a profundidade com que este filme penetrou na cultura americana. Em 1994, uma pesquisa realizada no Memorial USS Arizona, em Honolulu, revelou que, para a maioria dos visitantes americanos, Tora era a principal fonte de conhecimento sobre o ataque a Pearl Harbor. Não livros didáticos, não documentários, não relatos em primeira mão. Um filme de Hollywood tornou-se o professor mais influente da nação sobre um de seus momentos históricos mais marcantes. Para os produtores que lutaram tanto pela precisão histórica, esse talvez seja o maior elogio que o filme já recebeu, e uma prova de por que acertar nos detalhes era tão importante. O problema do ketchup de Kurosawa. Antes que as tensões nos bastidores saíssem do controle, o primeiro encontro entre Akira Kurosawa e seu colega americano Richard Fleischer teria começado com o pé esquerdo, literalmente por causa da comida. Segundo relatos de pessoas ligadas à produção, Kurosawa ficou visivelmente horrorizado com a quantidade de ketchup que Fleischer colocou em sua comida durante o primeiro jantar juntos. Pode parecer trivial, mas isso revelava a profunda diferença cultural entre os dois diretores. Kurosawa também havia sido informado de que David Lean, diretor de Lawrence da Arábia, seria seu colaborador.
O encontro com Fleischer, no entanto, foi aparentemente uma decepção desde o primeiro aperto de mãos e o primeiro jato de ketchup. Jerry Goldsmith compôs a trilha sonora de duas obras-primas no mesmo ano. A trilha sonora do filme foi composta pelo lendário Jerry Goldsmith, uma das maiores mentes musicais de Hollywood. O que torna isso ainda mais notável é que, no mesmo ano, 1970, Goldsmith também compôs a trilha sonora de Patton, que ganhou o Oscar de melhor filme. Dois épicos monumentais da Segunda Guerra Mundial, ambos com trilha sonora do mesmo compositor, lançados no mesmo ano. Para, Tora, Tora, Tora. Goldsmith removeu deliberadamente os violinos de sua orquestra para criar um som mais frio e clínico, que refletisse a abordagem documental do filme. O tema principal, Kamavent, começa com uma colcheia antes dos metais assumirem o controle, evocando tanto a tradição japonesa quanto a implacável máquina de guerra. Hollywood reciclou as explosões por décadas. As sequências de ataque foram tão espetaculares que os estúdios de Hollywood continuaram a buscá-las, literalmente. Imagens de Tora, Tora, Tora foram reutilizadas em inúmeras produções posteriores, incluindo Midway em 1976, Contagem Regressiva em 1980 e até mesmo Austrália, de Baz Luhrmann, em 2008, quase 4 décadas depois. O diretor Fleischer ficou furioso quando a Universal usou suas cenas em Midway sem dar os devidos créditos. Séries de televisão como Magnum P.I. também se inspiraram no filme. As cenas de ataque eram simplesmente boas demais, caras demais e perigosas demais para serem replicadas. Então Hollywood continuou recorrendo ao arquivo por décadas. O filme que tratava da derrota. O produtor Richard Zanuck compreendeu exatamente por que o filme teve dificuldades nas bilheterias americanas em comparação com o épico de guerra anterior de seu pai, O Mais Longo dos Dias. A diferença, segundo ele, era simples. O Mais Longo dos Dias era uma história sobre vitória. Tora, Tora, Tora era uma história sobre derrota. Com a Guerra do Vietnã em pleno andamento e os Estados Unidos profundamente divididos, o público em 1970 tinha pouco interesse em uma recriação meticulosa da pior humilhação militar de sua nação. No Japão, porém, o filme foi um enorme sucesso. Para o público japonês, foi o primeiro grande filme em 25 anos a retratar uma batalha que eles haviam vencido e humanizou as motivações de seus militares em vez de demonizá-los. Curiosidade. As câmeras perderam a batalha. E agora a curiosidade que eu estava guardando. O desastre de bastidores mais inacreditável de todos. Durante as filmagens do ataque climático a Battleship Row, o cenário em tamanho real do navio começou a ser montado antes do previsto. Toda a equipe trabalhava com marcações visuais. Então, quando o navio começou a se mover, tudo acompanhou. Explosões irromperam, dublês mergulharam na água, bombas choveram e balas voaram. Era puro caos, sem roteiro. Só havia um problema. As câmeras ainda não tinham começado a filmar. A batalha já estava na metade quando uma única foto foi tirada. O diretor Richard Fleischer tinha certeza de que seria demitido. A equipe se apressou para enviar todas as filmagens que haviam capturado para os laboratórios durante a noite. O material foi revelado e exibido na manhã seguinte para o chefe do estúdio, Darryl Zanuck. Contra todas as expectativas, material suficiente e utilizável havia sido capturado. Em vez de demitir Fleischer, Zanuck enviou um telegrama de parabéns. A cena de batalha mais cara da história do cinema quase desapareceu sem deixar rastro. E ninguém na plateia jamais soube disso. Tora! 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 É mais do que um filme de guerra. É um monumento a uma época em que Hollywood ousou fazer o impossível. Com navios reais, aviões reais, explosões reais e riscos reais. O filme honrou os dois lados da história com uma imparcialidade que estava décadas à frente de seu tempo. E por trás de cada fotograma, existe uma história tão dramática quanto a que vemos na tela. Se este vídeo trouxe à tona lembranças ou te ensinou algo novo, clique no botão gostei e deixe um comentário. Aqui vai um pequeno desafio. Se você conseguir nomear os 3 diretores deste filme sem pesquisar, você merece. Deixe sua resposta abaixo e comprove seu ponto de vista. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Clique no botão para não perder nenhuma análise aprofundada. Agora queremos saber sua opinião.